Capítulo 28, verso 10 em diante, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a semente tua será como o pó da terra, vai se estender ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu muito e disse: Quão horrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou ao Senhor. Amém. Agora vá, por favor, para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 3, verso 13 e verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, professor Clóvis de Barros, ele conta um caso interessante, e ele também registrou isso num livro, um dos seus livros. Ele conta que quando ele tinha 13 anos de idade, ele teve que apresentar um trabalho sobre o petróleo na escola. Fez uma pesquisa e ele tinha ali um tempo, não sei se meia hora, 40 minutos, uma aula para poder esgotar com aquele trabalho. Mas com 10, 15 minutos ele já tinha apresentado tudo que ele tinha pesquisado. E ia sobrar tempo, ia ficar feio. E ele ficou apertado, mas ele se lembrou do pai dele. E o pai dele, diz ele que era um homem simples, mas com uma sabedoria de vida muito grande. E o pai dele tinha ensinado para ele que você pode demorar o tempo que for para você tomar uma decisão. Você pode demorar 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 5 meses, 5 anos. Mas uma vez que você tenha tomado essa decisão, leve para frente. Para trás, nem para tomar impulso. Você tem que levar para frente. Você já pensou demais, você tomou a decisão e saiba, diz o pai dele a ele nos conta isso, que o mundo vai colocar 1000 barreiras para que você não leve para frente a decisão que você tomou. Mas que você não deve arredar o seu pé para trás nem um pouquinho. Tomou uma decisão, ela foi pensada, então assuma agora todo o trabalho que vai ser necessário para que essa decisão seja mantida. Para trás, nem para tomar impulso. E ele conta que, esgotando o tempo dele sobre o petróleo, ele apresentou ali as bacias, que forneciam para o homem o petróleo, e ele perguntou para o professor: eu já falei aqui sobre a quantidade de bacias, mas o senhor sabe a diferença da qualidade das bacias petrolíferas? E o professor disse: não. E ele disse: então anota, porque eu vou lhe contar. E ele começou a improvisar, e ele começou a inventar muitas histórias, e naquele momento ele se apaixonou, porque ele percebeu que o professor estava comendo as explicações, e os alunos estavam todos dominados pela explicação que ele estava dando. E ele descobriu que ele gostava muito de dar aula. Aos 13 anos ele descobriu que aquele era
o que era aquilo que ele gostaria de fazer o resto da vida. Ele se apaixonou por aquilo e a partir daquele momento ele tomou uma decisão e aí ele se lembrou de que o pai dele tinha dito isso para ele. E é engraçado isso, sabe, irmãos, porque às vezes a gente fica preso ao passado de uma forma negativa. A gente fica querendo voltar para um amor antigo, voltar para uma casa antiga, voltar para a cidade que a gente saiu dela. A gente quer voltar para o trabalho antigo e não é raro a gente encontrar as pessoas que só falam que tudo era bom no passado. Ah, carro antigamente era Corcel. Corcel, já viu a lata daquilo? Opala era um carrão. Oh meu Deus, Belo Horizonte era tão bom nos anos 70. E nos anos 60 tinha tantas árvores ali na Avenida Afonso Pena, era tão bonito, muito melhor do que hoje. Gente, que coisa maravilhosa. Você ouvir um disco de vinil, né? Você coloca aquele bolachão, coloca a agulha e aquilo começa a rodar. Isso quando ela não arranha o disco e começa a pular, pum, 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 no mesmo lugar. Tem gente que está comprando disco e comprando vitrola antiga ainda. Mas será que isso é saudável mesmo? Nós lemos 2 textos. O primeiro texto fala de Jacó. Jacó havia, junto com sua mãe, tentado tomar o poder, a direção do seu clã. Ele não queria isso. A sua mãe estava preocupada, ela só tinha 2 filhos, o mais velho herdaria o senhorio do clã, mas era um rapaz desajuizado e de um caráter bastante duvidoso. A mãe sabia que ele faria com que o clã se desfizesse. Então a mãe bolou um plano para que o pai passasse a bênção da primogenitura para Jacó. Só que o irmão de Jacó, Esaú, que foi passado para trás, jurou a morte a Jacó. Pelo que o pai e a mãe então de Jacó dizem: vá para Padã Arã e fique lá com seu tio. Daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer, mas seu irmão é um caçador e é um homem de coração muito duro. Então fuja da presença dele. Jacó foge, tem que dormir naquela noite ao relento, arruma uma pedra, coloca ali talvez para se proteger do vento, talvez para colocar como um travesseiro mesmo, e ali ele tem uma visão, ele tem um sonho e ele vê a porta do céu e anjos subindo e descendo, e ele ouve a voz de Deus que diz: eu sou contigo, eu, Deus de Abraão e Deus de Isaque, teus pais. Eu vou com você para onde você for, porque eu é que estou te levando. Eu vou te abençoar. Você vai prosperar. Você vai prosperar muito e lá no futuro eu vou te trazer de volta. E eu serei contigo. Ele acorda com a última palavra de Deus. Vai acontecer porque eu estou dizendo que vai acontecer. E ele fica com medo, ele diz: eu não sabia que aqui era a morada de Deus. Que terrível! Eu na presença de Deus, eu um homem pecador, um homem pequeno, um homem sem recursos que está fugindo do irmão, porque tentou passar o irmão para trás, passou o irmão para trás, que não sabe que o futuro lhe aguarda. Eu estou na presença de Deus. E ele lembra da promessa de Deus e ele diz: eu preciso selar esse negócio com Deus, eu preciso ter uma prova, uma garantia. Ele pega aquela pedra ao acordar, pega o azeite que ele carregava, e é importante lembrar que o azeite era alguma coisa muito preciosa, porque podia ser comercializado, virava dinheiro, podia trocar por comida, podia trocar por moradia, podia trocar por um monte de coisa, podia ser colocado numa ferida para evitar que as moscas pousassem, que aquilo se infeccionasse, poderia ser ingerido como comida e poderia também ser usado como lamparina. Você podia jogar aquilo num pedacinho de tecido, numa folha seca e pôr fogo, e o fogo era alimentado pelo óleo. Então tinha muito valor. Ele pega o melhor que ele tem, ele pega tudo que ele tem, e ele disse: Deus me fez uma promessa e eu quero selar. E eu sei que para selar com Deus, eu preciso fazer um sacrifício. Então ele pega a única coisa que ele tinha, a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o azeite, e ele joga sobre aquela pedra, e aquela pedra se torna, naquele momento do ofertório, um altar. E aquele altar, então, é o testemunho na terra de que ele estava em acordo com Deus. Irmãos, é interessante porque Deus diz para ele: é daqui para frente. Não adianta você se lamentar mais pelo que aconteceu com seu irmão. Não adianta mais você se lamentar porque não vai ter a comida da mamãe.
Não adianta você se lamentar porque seu pai ficou magoado. Não adianta mais você se lamentar porque você hoje não dorme numa tenda, porque hoje você não tem o conforto das pessoas que você ama ao seu lado. Não adianta você se lamentar de que você não sabe o que o futuro te reserva. Eu sou a única coisa que você precisa para que você vá para frente. Você precisa se apaixonar pela minha promessa. A minha promessa para você é: eu vou com você, eu te abençoarei, eu te trarei de volta, e quando eu te trouxer de volta, você não estará andando para trás, você estará andando para frente, em direção a um lugar por onde você já passou, mas você não será mais a mesma pessoa, e aquele não será mais o mesmo lugar. Irmãos, é interessante isso, porque tem pessoas que se apegam ao passado, não de uma forma saudosa, como eu já citei, mas com uma dor, um lamento. Gente que não consegue se desvincular da sua origem. Ah, mas eu nasci com o pé torto, eu nasci com um problema de saúde, eu tive uma má formação no útero. Ah, mas eu não enxergo direito, eu não sou tão bonito, o meu nariz é torto. Realmente é. Ah, mas eu não tive as mesmas oportunidades que todo mundo, eu não estudei, todo mundo estudava e eu tinha que trabalhar, eu fui arrimo de família, eu podia estar melhor, mas não estou. Olha, eu fui abandonado pela minha esposa, olha, eu fiz alguma coisa de que eu me envergonho, olha, eu cumpri sentença, olha, eu fiz alguma coisa horrível. Não se prenda a essas coisas, não fique preso ao passado, porque a vida é um contínuo para frente. Não há um rio que corra para trás. Mesmo se o rio fizer uma volta de 180 graus, fizer uma curva, ele não estará voltando, ele continuará indo para frente. A luz nunca anda para trás. Uma vez que você acende a luz, ela não volta, ela continua sempre para frente, ainda que você use um espelho para que a reflexão possa levar aquela luz a um ponto anterior, a luz continua indo para frente. Tudo que é vivo, tudo que é criado por Deus tem uma vocação. A palavra vocação significa aquilo que vem da voz. Deus nos chama para frente. Mesmo as experiências mais dolorosas, mesmo as vergonhas que nós nos impusemos, mesmo as vergonhas que outros nos impuseram, mesmo os prejuízos que nós tivemos, mesmo as dores que nós sofremos, mesmo as injustiças, mesmo os momentos em que nós caímos para irmos para frente, porque cada experiência que o ser humano passa é uma experiência patrocinada por Deus, para que o homem cresça, para que ele vá para frente. O grande problema é que nós muitas vezes olhamos a partir de um ponto de vista errado. Nós olhamos a partir do ponto de vista da lamentação. Como eu sou prejudicado, como eu sou sofredor, como eu sou injustiçado. E aí nós começamos a destilar a dó de nós mesmos ou a raiva de alguém. Mas meu pai podia ter me ajudado. Meu pai podia ter me ajudado e ele não me ajudou. Aquele meu patrão me mandou embora, foi injusto comigo. Aquela mulher me abandonou, aquele homem me largou no altar, ele me enganou, 4 anos de noivado e no final, próximo do casamento, ele desmancha tudo. Não, irmãos, mesmo as experiências mais dolorosas tem que nos lembrar o que Deus estava dizendo para Jacó. Eu sou contigo, é isso que te basta. Daqui para frente eu vou te abençoar muito. Você vai prosperar, você vai lutar, você vai vencer, você vai ser injustiçado, mas eu serei contigo. Você não estará esquecido de todos, porque eu me lembrarei de você continuamente. E mais tarde eu te farei voltar a essa terra, para que todos saibam que eu estou em aliança contigo, porque eu te honrarei. Onde você foi humilhado, eu te honrarei. Quando nós entendemos que o ponto de vista que nós precisamos ter e de onde nós devemos olhar todas as coisas é a partir das promessas de Deus, nós percebemos que tudo nos faz ir para frente, como o rio vai para frente, como a luz vai para frente. Jacó, ele não tem nada nesse momento, porque a única coisa que ele tinha, ele jogou sobre a pedra. Ele ofereceu a Deus. E é engraçado esse negócio da oferta a Deus. É engraçado esse negócio do sacrifício.
Sabe, irmãos, poucas coisas eu tenho encontrado na palavra de Deus que nos dão tanta segurança para andar na vida como fazer um sacrifício, como oferecer a Deus o dízimo e como oferecer a Deus uma oferta. Porque eu encontro isso quando Deus faz uma chamada a Abraão e lhe faz uma grande promessa. Ele diz: Abraão, você me ama muito? Amo, Senhor. Quantos anos você tem? 100 anos. Minto, 110 anos. Porque ele já tinha um menino de mais ou menos 10. Então faz o seguinte, pega o teu filho. E Deus ainda dá uma mexidinha no ego dele, diz: teu único filho. Você tem muitos servos. Você tem 2 mulheres. Você tem camelos, você tem muito dinheiro, mas filho, você só tem um, Isaque. Pega o teu filho, o teu único filho, e me oferece em sacrifício no alto do monte, no lugar que eu vou te mostrar. Daqui 3 dias, eu vou te dar 3 dias para você sofrer e decidir se você vai fazer o sacrifício ou não vai. Deus faz uma promessa a Maria e pede a ela que ela abra a mão vendo o filho dela ser sacrificado na cruz. Agora chegou a hora de Jacó. Jacó só tem aquele azeite. E ele pega o azeite, ele não duvida, e ele joga aquele azeite sobre a pedra. A partir dali, não dava nem para caminhar muito, irmãos, porque se ele caminhasse muito, ele não tinha uma moeda de troca, ele não tinha um alimento, ele não tinha um remédio, ele não tinha combustível. Ele já não tinha nada, agora era ele e a palavra de Deus, era ele e a promessa de Deus. Você já reparou como que nós gostamos de garantias? Nós gostamos, né, Natasha? A gente compra um carro e diz: o carro vale 100 mil, eu não posso comprar um carro de 100 mil, eu tenho que comprar um carro de 95 mil, porque eu tenho que fazer o seguro total, eu preciso me garantir. E se alguém roubar meu carro? E se alguém bater no meu carro? Poxa, eu não quero deixar os meus filhos desamparados, eu vou fazer um seguro de vida, vai que eu morro amanhã, ao menos um dinheirinho para as primeiras despesas. Mas e o plano de saúde? A gente precisa ter um plano de saúde. Eu sei, irmãos, que do jeito que o Brasil está sendo administrado já nesses últimos 3 anos, a gente está cada vez mais empobrecido. Quem tinha plano de saúde não tem, quem tinha emprego não tem, quem tinha mais comida não tem. A gente está tendo perdas uma atrás da outra. O gás, que custava R$30, hoje custa 100. O pacote de arroz que custava 7, hoje custa 30. A eletricidade, antigamente, quando estava ruim demais, tinha uma bandeira vermelha, agora arrumaram 2. Quer dizer, a coisa ficou 2 vezes pior. O que é que nos sobra? Nos sobra as promessas de Deus. Assim como aquele homem não tinha mais nenhuma garantia, parece que Deus nesses dias vai tirando as garantias que a gente aprendeu a gostar e se alicerçar sobre elas. A gente tinha um mercado que estava crescendo. De repente quebraram a indústria naval brasileira, a indústria da construção civil. De repente as pessoas começaram a ver os seus empregos indo embora, o comércio começou a sofrer. E a gente começa a ficar desesperado, porque todo mundo está tendo perdas acentuadas. O número de pessoas na rua está cada vez maior. Mas a palavra de Deus vem e diz assim: se volte para mim, você é capaz de confiar somente em mim? Você é capaz de abrir mão de todas as suas garantias? Você é capaz de olhar para frente e dizer: eu vou caminhar para frente na fé? Como é que alguém que nasce pobre pode imaginar que vai ter um futuro melhor se ele confiar na palavra de Deus? Como é que alguém que sofreu a perda do pai, da mãe, do filho e não vê recursos em si para ter força e caminhar para frente, vai caminhar para frente e refazer a vida confiando na palavra de Deus, tomando posse das promessas de Deus? Jacó, então, agora ele caminha debaixo da palavra de Deus, ele entrou em aliança com Deus, ele fez o sacrifício, ele agora tem uma pedra que é testemunho diante dos seres celestiais, dos anjos querubins, dos serafins, do próprio Deus, dos seres espirituais do mal que viram aquela pedra e o azeite em cima. Havia uma aliança feita com Deus, ele agora anda confiando nessa aliança. Não era o Deus dele ainda, era o Deus do pai dele, porque ele não tinha ainda uma experiência com esse Deus, ele estava construindo a experiência com esse Deus. E ele fica 20 anos na terra de Labão, porque ele chega à casa do tio dele, que é Labão, e ele fica ali 20 anos. Naqueles 20 anos, aquele homem Labão, que era pior do que tudo que você puder imaginar, tentou enganá-lo muitas vezes. Sabe o que Deus fez? Deus o protegeu. E mesmo sendo injustiçado por Labão e pelos filhos de Labão, seus cunhados, Jacó foi honrado e se tornou um homem tão rico, que os filhos de Labão chegaram para o pai e disseram: teu genro Jacó é muito mais forte do que nós.
Se ele continuar aqui, esse clã vai acabar e vai virar o clã de Jacó. Irmãos, quando Deus é com alguém, esse alguém é invencível. Quando Deus é com você, não é você que luta, é Deus que luta. Quando você está em aliança com Deus, quem vai na frente abrindo o caminho é Deus. Você só tem o trabalho de ir atrás de Deus. Deus é o teu grandíssimo escudo. Deus é o teu prêmio. Você caminha na fé de que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Esse homem se torna um homem muito rico. Nós vamos para um segundo texto. Nós vimos Paulo. Paulo está falando sobre a vida nova na ressurreição de Cristo. No capítulo 2 e 3 de Filipenses, ele vai entrar nesse assunto e vai dizer, nos espera uma vida após essa morte, uma vida de ressurreição, uma vida onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais dor, onde haverá uma vida nova. Ele disse assim, olha, eu ainda não alcancei essa vida nova. Eu ainda luto com meus fracassos, eu ainda luto com a disposição caída da minha alma, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, ando para frente, olho para frente. Irmãos, é interessante porque tem gente que só fica olhando para trás, parece que a vida boa era só lá atrás, como era bom morar em Belo Horizonte, como que as relações era muito bom, mas a vida anda para frente, hoje também é bom. Daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e dizer assim, olha, há 20 anos atrás era bom demais. Você não sabe o que era o Betânia no 2021, hoje 2040, isso aqui está insuportável, mas em 2020 a gente podia estacionar na porta da igreja, em 2020 a gente podia ir para o centro, a gente pegava o metrô e cruzava a cidade, olha, era seguro, viu? Tinha guarda municipal, tinha polícia militar, era tudo tão bom, e como era fácil a gente adquirir as coisas. Talvez seja essa a conversa. Tem gente que fica se lamentando porque foi injustiçado, lamentando porque perdeu, lamentando porque nasceu do jeito que não queria ter nascido. Paulo diz, esqueça as coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar me lamentando, não vou dizer que lá atrás era melhor ou que era pior. Uma coisa eu faço, eu olho para frente e eu sei que eu caminho para a soberana vocação de Deus. Deus está me chamando para estar com Cristo. Cristo me justifica, me perdoa dos meus pecados, Ele me lava com o seu sangue, Ele me põe para frente, Ele me dá promessas, Ele disse que eu sou filho de Deus, porque Ele morreu na cruz por mim, e isso faz toda a diferença entre as religiões e o cristianismo verdadeiro, porque o cristianismo verdadeiro prega uma única coisa: Jesus Cristo se deu, se ofereceu, se sacrificou, morreu para que eu possa ter o direito de ter paz com Deus. Deus não me olha mais como criatura, Deus não me olha mais como alguém que Ele fez do barro, Deus me olha como alguém que Ele gerou, e Ele me gerou no útero da fé, Ele me gerou no útero da palavra dEle. Eu ouvi a palavra dEle, Ele disse, eis que eu te perdoo, eu perdoo todos os teus pecados, eu perdoo a tua prostituição, o teu adultério, tua mentira, teu roubo, teu assassinato, eu perdoo toda a tua vida, se você se entregar a Cristo e entender que o preço da tua paz foi a morte do meu filho Jesus. Ele morreu por você, você não está recebendo alguma coisa que não teve preço, é graça para você, mas para Jesus teve preço, pelo que você agora se torna alguém que vai viver a vida de Cristo. Mas você vai dizer para Deus, como que eu vou esquecer o passado? Meu pai me abandonou quando eu era pequeno. Minha mãe foi embora de casa, eu não conheci minha mãe, fui criado por uma vizinha, fui criado por uma avó. Minha mãe vem a cada 2 anos, olha para mim e vai embora. Meu pai perdeu tudo, a gente tinha uma vida boa. E eu já encontrei tanta gente que viveu essa experiência e continua magoado com o pai que já morreu há 40 anos. Meu pai pôs a fortuna toda para fora, gastou tudo com jogo, com mulherada, nós tínhamos fazenda, nós tínhamos casa, de repente a gente estava na miséria, mas ele gastou o que era dele, ele não gastou o que era seu, mas você está preso naquilo ainda. Paulo diz, eu esqueço as coisas que para trás ficam, eu olho para frente. Qual é a promessa de Deus?
Você nasce de novo pela fé em Jesus. Você ganha o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a se mover dentro de você. Você começa a falar uma língua nova, a língua do poder, a língua do amor, a língua do perdão, a língua da fé. Você começa a ver o que ninguém vê. Você vê anjos de Deus abrindo os seus caminhos. Você vê o Deus Todo-Poderoso estendendo a mão e tocando no seu corpo e te curando. Você começa a ouvir a voz de Deus. Você chega e diz: Deus falou comigo. Irmãos, como eu tenho ouvido pessoas que dizem isso: pastor, Deus falou comigo, eu fui e obedeci, e do jeito que Deus falou comigo deu certo. Eu digo: como que Deus falou com você, irmão? Não sei, pastor, foi no meu coração, Deus falou no meu ouvido, Deus falou na minha mente, mas Deus falou comigo, porque o Deus que fez a boca fala, o Deus que fez o ouvido fala conosco para que nós possamos ouvir. Amém. Então a promessa de Deus é: não se prenda ao passado, às mágoas, ou não fique imaginando que o melhor da sua vida está lá atrás. O melhor da sua vida está na frente. A melhor coisa que vai te acontecer hoje, e vai te acontecer amanhã, e vai te acontecer depois de amanhã. Se você foi magoado ou prejudicado no passado, feche aquela porta com a chave do perdão. Perdoe quem ficou no seu passado. Perdoe quem te humilhou, perdoe quem te prejudicou, perdoe quem te deu prejuízo. Perdoe quem falou mal de você. Não pense mais naquilo. Simplesmente perdoe. Olhe para frente. E se lembre que você foi perdoado por Deus em Jesus Cristo. Se lembre que você foi feito filha de Deus e filho de Deus. Se lembre que você recebeu o Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo dentro de você e que a voz de Deus fala com você. Pastor, mas eu nunca tive a experiência de ouvir a voz de Deus. Irmão, eu vou te ensinar, minha irmã, eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer: ler a Bíblia. É a primeira coisa que você tem que fazer. Pastor, eu não sei ler a Bíblia. Sabe? Você lê a Bíblia como ela é, um livro. Você escolhe um livro, Mateus, Marcos, Lucas, Velho Testamento, Gênesis, Êxodo. Eu sugiro, para quem não leu a Bíblia ainda, começar pelo livro de Mateus. Leia Mateus, leia Marcos, leia João, leia Lucas, leia Atos, leia as cartas de Paulo. Esqueça Apocalipse. Esqueça Hebreus. Leia as cartas de Paulo. Leia as cartas de Pedro. Leia as cartas de João. Leia Judas. Vá para o Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Começa a ler as histórias do Gênesis, do Êxodo. Aí você vai começar a entender alguma coisa para ler Hebreus e até para ler Apocalipse. Nisso já se passaram aí alguns meses, quiçá alguns anos. E você vai começar agora, pelo Espírito Santo que habita em você, pela leitura que você fez, a entender a voz de Deus. E de repente você vai começar a ouvir uma voz que fala no seu coração. Você vai começar a ter pensamentos que você diz: engraçado, eu não pensava desse jeito, agora eu estou pensando. É Deus pensando no seu pensamento. É Deus agindo em você. Você vai começar a mudar a sua linguagem. Você falava muito palavrão, aí você começa a deixar os palavrões e começa a trocar por palavras de adoração, de devoção. Quem falava filho da, agora começa a falar glória a Deus. Quem mandava para aquele lugar agora começa a falar aleluia. Você começa a mudar, o seu vocabulário muda. Você começa a mudar a forma de ver as coisas, você começa a olhar para as pessoas e começa a orar. Eu vinha ontem, acho que foi ontem, foi no meio de semana, não sei. Um dia desse eu saí para pedalar, estava descendo o anel e de repente o trânsito começou a ficar pesado, antes da entrada do Buritis ali. Eu já tinha saído para a direita para sair para o Buritis, e eu vi os carros da esquerda parando, tentando sair para o meio, começou a embolar, e quando eu passei ali mais próximo do segundo radar, tinha um motoqueiro no chão lá gritando, um carro em cima do outro, umas bicicletas de menino que tinham sido abatidas também. E naquele momento eu só olhei, estendi a mão e clamei ao Senhor. Eu digo: Jesus, seja com esse moço, seja com esse pessoal, evita os acidentes. Irmãos, foi algo tão automático.
Não é algo que você para pensar e diz, mas eu estou aqui como crente, eu estou aqui como pastor, eu vou orar. Imediatamente há algo que vem de dentro de você, há uma palavra que vem, há uma mão que se estende, você começa a ser usado por Deus para ministrar e diga, anjo de morte, sai em nome de Jesus. Senhor, coloca a tua mão, Senhor, coloca os teus anjos, não deixa vir um caminhão. E você começa a clamar a Deus, e você começa a descobrir que Deus começa a falar com você, e Deus começa a falar através de você. E um dia, lá na faculdade, alguém olha para você e diz assim, você é diferente, você é crente? Lá no serviço alguém olha para você e diz, olha, eu fiquei sabendo que você é crente, será que você pode orar pela minha mãe que está com Covid? Olha, eu estou para perder o emprego, eu descobri agora que eu estou de aviso, e eu tenho tanta conta para pagar, não sei o que eu vou fazer, e você diz, eu sei o que eu vou fazer, vem cá, vamos orar. E você começa a ver que Deus começa a falar através de você, Ele fala com você, Ele fala em você, e Ele fala através de você. Sabe por quê? Porque a gente esquece as coisas que para trás ficam e começa a olhar para frente, para aquela voz que fala conosco, para a vocação que Deus nos tem chamado, sermos como Jesus, sermos de Jesus. Jacó andou tanto com Deus para frente, que um dia Deus se encontrou com ele e disse assim, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel, que significa príncipe com Deus. Quando eu olho para você aqui, eu posso te dizer em nome de Jesus, com toda certeza, você é chamada para ser princesa, filha de Deus. Você é chamado para ser príncipe, Israel, filho de Deus. Toma posse disso, esquece o passado da forma negativa. Pastor, então quer dizer que eu não vou lembrar de mais nada? Não é isso, né, irmão? Você pode lembrar, pode contar os casos, pode rir, pode falar que era bom, mas não é a melhor coisa da sua vida. Você pode olhar e dizer assim, nossa, lá na roça onde eu cresci era tão bom, a gente sentava, a gente comia canjica, a gente visitava as pessoas, mas hoje também é tão bom, eu posso sair visitar a irmã Beth, eu posso visitar o pastor, eu posso sair com o irmão Orlando, a gente pode ir para o Pontal, a gente pode ir visitar outra igreja. Irmãos, hoje também é muito bom. E eu posso te dizer com certeza que hoje é melhor do que ontem e amanhã vai ser muito melhor do que hoje, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos tomar a ceia do Senhor.